Ribeiro, Barbosa, Pedro é um podcast da Rádio Comercial e videocast do Jornal da Bola. Todas as semanas nos encontramos à segunda-feira, hoje um bocadinho mais tarde do que é costume, contingências de agenda, mas não podíamos deixar de fazer o rescaldo de uma jornada decisiva do campeonato, eu diria, pelo menos no que diz respeito às contas do título. O Porto ganhou 2-0 ao Tondela, o Sporting perdeu em casa com o Benfica o derby por 2-1, ainda esta semana teremos mais um clássico, neste caso para a Taça de Portugal, entre o Porto e o Sporting. Falaremos disso tudo nesta edição. Pedros, boa tarde aos dois. Pedro Barbosa, vou começar por ti. Foi um jogo de grandes emoções que qualquer uma das equipas podia ter ganho à beira do fim. O Sporting tem um gol anulado já depois dos 90 e ainda depois desse gol anulado o Benfica chega à vitória. Impressões deste derby que, em princípio, tira definitivamente o Sporting da luta pelo título e relança a luta pelo segundo lugar. Olha, um derby equilibrado. Para mim, um derby equilibrado. Mas eu acho que cabia ao Sporting claramente correr atrás, porque era quem tinha o objetivo mais premente, diria, porque se tu jogas em casa, recebes um direto adversário, mas tu queres lutar para cima, não é? Queres lutar, e pareceu-me que o Sporting, apesar de ter tido algumas oportunidades, o Benfica também, acho que em termos de grandes oportunidades aquilo fica um bocadinho igual, mas apesar de um bom início, o penalti e o golo do Benfica, acho que pôs a equipa do Sporting muito nervosa, muito ansiosa e a não conseguir jogar bem. Eu acho que isso condicionou um bocadinho aquilo que são os objetivos da equipa. Nunca se encontrou, apenas a espaços. Já irei mais à frente a esse tema, mas eu acho que necessitando de ganhar, e sendo nela o teu único avançado, entrar aos 88 minutos parece-me curto. Acho que tu tens necessariamente que meter, como dizia o meu antigo treinador e amigo, Quinito, tens que meter a carne toda no assador. Perder por 2-1, 3-1, o que é que interessa? E isso para mim que estava no estádio, pareceu-me um bocadinho, acho que é preciso mais. Depois do empate tens que ir atrás. Às vezes houve algumas unidades em seu rendimento, que é normal, atenção, que é normal, mas também é normal alterares, mexeres mais. E eu acho que o Sporting devia ter mexido mais. No fundo, como tu disseste inicialmente, acho que acaba por cair para o Benfica, num lance ali um pouco fortuito. Não acho que tenha sido uma coisa, acho que o Sporting até está em superioridade numérica, mas acho que fica a dever a si próprio, sinceramente, aquilo que o Sporting devia ter feito. Pedro Henriques, tens a mesma leitura? Pareceu-me um Sporting cansado, sim, a dada altura, e quando o Mourinho faz as substituições, mata o Sporting, muito embora o futebol é o que é, o Benfica também podia ter morrido naquele lance do Nel, mas qual é a tua leitura deste derby? Na verdade, ia pegar um bocadinho essa parte das substituições do Sporting serem tarde. Acabaram por ser tarde por um palmo. Porque se o primeiro gol do Sporting nasce de um grande passo do De Bast que tinha entrado e pensou, mas tira um central, mete um central, não quer ganhar. Claro que quer ganhar e por isso colocou um central com outra qualidade na construção. E o gol do Sporting que é anulado por fora de jogo ao Anel é também um grande passo outra vez do De Bast para o Trincão, que depois faz o movimento para dentro e na fração de segundo de entrar o passo e o movimento avançado, o António Silva dá um passo à frente e caça, eu não vi os centímetros, mas talvez um palmo, dependendo do tamanho da mão. E o Mourinho deixaria de ser o mago que fez bem as substituições que tiveram impacto no jogo e passaria a ser o Rui Borges, o mago que faz as trocas naquela altura e passado 5 minutos tem o gol da vitória. O futebol traz-nos disso também. É natural que o Sporting tivesse mais dificuldade, mas na verdade a carne que o Sporting tinha para colocar no assador era uma carne que não era de primeira escolha, falando de detalhes. Porque olhas para o banco do Benfica, olhas para o banco do Sporting, os jogadores têm qualidade, mas são jogadores diferentes. Acho que o Rui tem muito menos argumentos, o desgaste era tremendo, o Pedro Gonçalves jogou pouco, o Soares está em grande dificuldade, mas a grande dificuldade que o Sporting teve, a maior, foi um Benfica organizado. A opção do Mourinho boa, e falamos aqui nessa questão de não jogar o Rafa
e depois dizias que podias jogar o Barreiro ali, e coloquei a questão, ok, o Barreiro, então e se for também ali, antes ali o Rios, para ter a organização do Orsnes e do Barreiro um bocadinho mais atrás. E, na verdade funcionou bem, porque o Orsnes tomou sempre muito bem conta das costas, e o Rios também, quando saiu a pressionar, e na frente, o Ivanovic e o Barreiro condicionaram sempre muito, ou tentaram não deixar a bola entrar no Inácio, na construção, forçavam muito para o Diomandé, e depois o Yulman e o Morita estavam quase sempre marcados. Portanto, as costas dos médios do Benfica, onde o Sporting adora jogar, não funcionaram tão bem para o Sporting. Em termos estatísticos, o Benfica cria mais oportunidades para grandes de golo, mas a coisa mais importante de tudo, ganhou o A ou o B, mereceu ou não mereceu, é que foi um grande jogo de futebol. Eu há muitos anos que não via um jogo entre grandes, um clássico ou um derby, com tanta qualidade de jogadas boas, oportunidades de gol, remates perigosíssimos a arrasar o poste e sem confusão. Ali uma vez, talvez um jogador e outro, já não me lembro quem, fez ali um ajuntamento, mas de resto foi um jogo civilizado, que é uma coisa que às vezes nos confrontos com grandes as coisas tendem a resvalar. Acho que a arbitragem acabou por ser, pelo menos não ter impacto no jogo, aparentemente. Eu não vi as queixas habituais e pronto, e acho que foi um grande jogo. O Benfica acaba por ganhar com mérito, pelas oportunidades que criou. Podia ter caído para um lado, caiu para o lado do Benfica. Pedro, a ideia que tu deixaste aí é que achas que Rui Borges mexeu demasiado tarde, mas o que é que tens a dizer a esta ideia do Pedro que mesmo mexendo tarde podia ter dado, e podia de facto, e se calhar a conversa era outra, mas também as armas de que dispunha no banco o Rui Borges eram consideravelmente diferentes em termos de qualidade das armas do Benfica, ou não? Tem toda a razão, e nós já falamos sobre isso, mas isso não invalida que tu olhes para quem tens ao teu lado e são esses que tens à tua disposição. E é com esses que tens que ir à guerra. Porque na verdade tu olhas lá para dentro e tu não vês, e diria, vamos olhar mais para o rendimento físico, porque eu acho que teve influência a questão física, mas tu depois não vês o rendimento, não é? Não há um rendimento que tu digas, aqui e acolá há um ou outro jogador que não estava a render. E quando digo é nesse sentido, percebes? Eu fui ver, eu sei que nesse aspecto o Rui Borges tem que olhar para aquilo que tem e jogar com aquilo que tem, mas tem jogado muitas vezes com os mesmos. Ioannidis jogou a 6 de janeiro, 24 minutos, magoa-se, depois joga a 21 de fevereiro, 13 minutos, e não tens Ioannidis desde essa altura. Portanto, o que eu digo é, sabendo disso, tu atacaste o mercado, e atacaste o mercado ir buscando alas. Luís Guilherme, Fayet, porque esse foi o objetivo, não é? Mas há muita coisa em jogo. Presença na Champions, tinhas mais 2 jogos de Champions em janeiro, e tens uma liga para disputar. É fácil a posteriori podermos analisar isto, é mais fácil pelo menos. Agora, as opções foram o que são, ninguém esperava que o Ioannidis estivesse, acredito eu, tanto tempo magoado, que o Luís Guilherme se magoasse, enfim, mas o Faia fora das opções. Agora parece-me que Soares está desgastado, não marca há 4 ou 5 jogos, percebes que está desgastado, a luta tem sido difícil realmente com os confrontos que tem tido, porque são jogos uns atrás dos outros, e quando digo isto, e depois olhas, tens Nel, não é o melhor jogador do mundo, não é, seguramente que não é, tem muito para provar, é um miúdo ainda num processo evolutivo, e eu fui ver o Nel, só por curiosidade, entrou aos 88 com o Benfica, estava empatado, entrou aos 85 com o Arsenal, estava empatado, e tu precisavas de ganhar. Com o Estrela, estava o Sporting a ganhar, entrou aos 90 mais 6. Contra o Arsenal, em casa 0-0, entrou aos 79. E por aí fora, é titular contra o Santa Clara, ao castigo. O que eu quero dizer com isto é que às vezes nós, e eu percebo o que o Pedro Henrique estava a referir, que podia ter dado, é certo, mas as coisas são o que são. Eu acho que devia ter mexido cedo, e às vezes arriscar tudo, porque acabas com aquele sabor amargo do golo aos 90 mais 3 ou 90 mais 4, muitas vezes às vezes caiu do nada, mas perder por 2-1 ou perder por 3-1 e apostando tudo e criando se calhar uma dinâmica diferente, acho que podia ter fazido sentido. Isto na minha leitura, podia ter o resultado ter sido o mesmo, ou não, mas é apenas uma leitura. Como é que acham que... Mas tu não achas, Benfica... sinceramente, Ribeiro, tu achas que o Sporting não mexeu tarde? Tu achas? Eu acho que há aqui um sinal por parte do Mourinho, quando mexe aos 78, não é? Faz as 4 substituições, já tinha sofrido o gol do empate,
Pedro, mas nessa fase, esse período, o Sporting acho que está melhor no jogo. Pois está. Portanto, estava bem, o Sporting estava bem no jogo. Está melhor. Depois, aos 78 ou 79, o Benfica mexe. É quando entram os 4. E aí as coisas começam a mudar. E acho que é aí que o Rui começa a pensar, e agora? E depois demora mais tempo, talvez. Não, atenção, isto é apenas é de quem está de fora e percebe que está a ver o jogo, estava em Alvalade, e a minha leitura é esta: acho que o Sporting podia e devia ter mexido mais cedo. Eu sei que olhas para o lado e se calhar não vês tanta gente quanto olhas para o lado do Benfica, mas é o que tens e é com esse que tens que ir à guerra. Um aspecto importante que me pareceu do jogo, não sei se vocês sentiram isso, eu pareceu-me que o único, a par de Ullmann, mas Morita foi o único que fisicamente igualou aquilo que foi a competitividade e a agressividade da equipa do Benfica. Não sei se vocês... Eu acho que Morita foi claramente o melhor jogador. Para mim, na minha leitura. Do lado do Sporting. Do lado do Benfica, Auschwitz, que Mourinho lhe reservou um papel de 6, de cérebro daquela equipa. Eu acho que resultou em pleno. Mas eu acho que Morita foi aquele jogador, se calhar fisicamente mais robusto, mais consistente. Não sei se vocês tiveram essa leitura ao ver o jogo, mas foi isto que eu senti. Sim, eu tenho essa leitura, mas há também aqui um aspecto. Nós podemos dizer, aquilo que estavas a dizer, que o Sporting mexeu tarde demais e tal, mas se calhar também temos que olhar para unidades que estiveram em campo os 90 e tal minutos e que estiveram muito abaixo daquilo que já fizeram. Acho que taticamente o Benfica arranjou uma maneira de mitigar o perigo que Maxi Araújo normalmente representa. Claramente em termos atacantes, teve pouca possibilidade de brilhar. Depois Ullmann também bastante abaixo. Luís meio anímico, falhares um penalti e depois a seguir sofreres um gol de penalti, acho que isso, o Sporting demorou a reagir a essa situação, a equipa demorou a encontrar-se, enquanto que do outro lado, aquele aspecto que o Pedro Henrique estava a referir e que nós tínhamos falado na semana passada, dos jogares ali no meio e do jogador atirou uma bola ao poste e tem uma outra oportunidade à figura do Trubin. O Trubin, se calhar valia a pena falar um bocadinho sobre ele, porque defende um penalti, é o 6º penalti. Só Manuel Bento conseguiu defender tantos penaltis ao serviço do Benfica, mas é curioso como, sendo um guarda-redes que defende tantos penaltis, não dá provavelmente segurança. Tem uma primeira intervenção muito esquisita, que a bola vai à trave logo no início do jogo. É ali uma situação muito, muito estranha, mas o que me dá a ideia é que, de facto, nos últimos 20 minutos, mais armas para ir à procura do golo. É feliz, de facto, na maneira como chega ao golo mesmo no fim. E isto, depois deste derby, o que é que vocês acham que vai acontecer na luta pelo segundo lugar, sendo que o Sporting tem um jogo a menos, que é em Tondela, e, portanto, à partida, teoricamente, será um jogo que o Sporting poderá ganhar. Mas isto coloca tudo em aberto para este lugar tão importante na Champions, Pedro Henrique? Coloca tudo em aberto, porque o Benfica depois tem a vantagem no confronto direto. O Benfica empatou em Tondela, é verdade que criou 8 oportunidades de gol, mas não conseguiu marcar. Ontem o Porto, na primeira parte, teve muita dificuldade em criar verdadeiras oportunidades, ao penalti, mas em criar verdadeiras oportunidades de golo na primeira parte perante o Tondela, que me pareceu uma equipa muito bem organizada e a conseguir criar alguma instabilidade ao Porto. Também o Porto estava ali um bocado influenciado daquele ambiente do jogo que tinha acontecido em relação... Mas por acaso estás a dizer isso, Pedro, eu achei muito curiosas as imagens do Dragão, é uma coisa raríssima de acontecer, do Dragão a festejar um gol do Benfica. O Farioli falou sobre isso, que deu liberdade aos jogadores, querem saber o resultado, não querem, vocês é que sabem, mas depois era difícil, porque o jogo estava quase a começar, ele estava a preparar umas coisas e os jogadores ouviram no estádio e pronto, e perceberam que o Benfica tinha feito o golo, e talvez por isso a primeira parte do Porto tinha sido assim um bocadinho ansiosa, e as coisas não saíam bem, o excesso de entusiasmo. Mas eu estava à espera, Pedro, tu não estavas à espera, sim, tu não estavas à espera depois do resultado e vai passar por cima do Tondela na primeira parte. Mas, e não foi isso que aconteceu. Mas não aconteceu. Uma vez, um Benfica Marítimo na Luz, o Benfica só precisava de ganhar o último jogo, eu fui ver esse jogo,
E sabes que sentia-se uma tensão no estádio, era só ganhar ao Marítimo em casa, mas tinhas que ganhar, tinhas que meter a bola dentro da baliza. Sentia-se uma tensão no campo e nas bancadas, parecia que estava tudo mudo, com a boca seca. Às vezes esta ansiedade de, ok, está ali, mas temos que fazer. E eu não gostei da primeira parte do Porto, e parabéns ao Tondela, porque esteve muito bem, mas eu senti que era isso, aquilo parecia que estavam a querer demasiado, e às vezes o querer ir com demasiada sede retira discernimento. Faltou discernimento ao Porto na primeira parte. Pedro, o Porto sentiu Alvalade e demorou a reagir a Alvalade. Sim, mas eu acho que é um bocadinho como o Pedro estava a referir, parece-me natural. Quer dizer, se olharmos para aquilo, foi mais Porto, não é? O que é que o Tondela fez? Agora falta aquele momento em que te parece que as coisas não estão a sair com aquela fluidez, com aquela agressividade, olhamos para as estatísticas, olhamos para o próprio jogo, tu esperas é que chegasse e pum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não é assim. Às vezes não é assim. Às vezes, ou quase nunca é assim. O que tens visto um Porto por cima, mas a falhar muito, não é? E a falhar, não teve muitas oportunidades, mas teve muito remates, teve 13 contra 2, 6 cantos contra 0. Deu Porto, mas esperavas era, vamos já resolver isto. Mas, não era vintage. O futebol não é assim às vezes tão linear e portanto acaba por vencer com justiça perante tudo aquilo que fez, não é? É muito bom entrar e mais uma vez o Porto inicia com 7 alterações relativamente ao jogo do Nottingham. Eu acho que este aspecto faz muita diferença. Vamos voltar outra vez a referir, ok, está bem, tem os mesmos, tem qualidade suficiente. Preparou-se para isso, dá confiança aos jogadores, vão jogando, e depois ao intervalo meteu, acho que só entrou, quem é que entrou? Pablo Rosário e o Gabri, que marca logo aos 48. Marca logo. Portanto, não há melhor entrada. E portanto, enfim, é um Porto... dá logo ali um sinal, pronto, e a festa acabou por se fazer. Mas acho que, enfim, apesar de tudo, acho que é um Porto superior, claramente superior, mas com aquela ansiedade normal de quem vê, está a ver a meta mesmo ali ao final. Pedro, só dizer, falaste dessa questão do troca e troca 7 e mete 7 e a questão do Farioli foi preparando. Mas colocar esta questão... Quando digo Farioli, digo o Porto em si, em janeiro... Era possível com adversários de nível Liga dos Campeões, por exemplo, como o Sporting, como o Benfica, imagina fazerem esta rotação, dar essa adaptação em jogos de Liga dos Campeões. Eu acho que era mais difícil, porque os adversários obviamente são bem mais fortes na maior parte dos casos. Não estou a falar nos oitavos de final ou nos quartos, mas naquela fase de grupos, aquela fase de Liga, era mais complexo. Imagina se o Porto estivesse na Liga dos Campeões, não sei se conseguiria fazer tão bem essa gestão. Ok, vamos começar a deixá-los ao início, que não funcionou assim tão bem em alguns jogos do Porto na Liga Europa, com esses tais 7 alternativos. Não sei se isso era possível fazer tão bem. Na próxima época vamos ver se na Liga dos Campeões dá para fazer esse tipo de gestão. Sim, eu acho que nem é tanto pelas trocas, é pela qualidade que também existe, não é? Eu acho que houve isso porque naturalmente havia ali uma qualidade grande em número, não é? Não só, isto não é só ter qualidade, é qualidade e em número, que permitia com que ele pudesse fazer 7, 8 e 9. Quando assim é sinal de um plantel extenso, profundo em termos de qualidade e que permite que ele possa fazer essa gestão. Sabemos que nem sempre as coisas correm bem, não é? Às vezes, quantas vezes nós falamos que as equipas, os treinadores às vezes mudam 8 ou 9 ou 10 e às vezes o resultado não acontece. Agora, quando tu entras num processo, é normal que as coisas possam acontecer. Hoje em dia é difícil, repara, atrás não tem mexido muito, mas do meio campo à frente a rotação acho que se não é total, é quase total. E isso faz com que depois os jogadores estejam mais frescos para poder atacar os objetivos que têm presentes, não é? Estava aqui a pensar se teremos, falámos disso a semana passada, se agora que o campeonato resolvido do ponto de vista do título, se essa rotatividade continua, se vamos assistir a essa rotatividade agora no jogo da Taça com o Sporting, e acho que se levantam legítimas interrogações sobre em que condição, nomeadamente anímica, é que o Sporting vai chegar ao Dragão para esta segunda mão da Taça na quarta-feira, Pedro Henriques.
O Sporting está em vantagem. Portanto, tem um golo já feito, mas não é uma vantagem grande, mas é uma vantagem. Eu acho que animicamente, e em termos do estádio, acho que o Porto estará por cima. Em teoria, o Porto vai estar por cima. O Sporting sai da Liga dos Campeões, um desgaste enorme, tem um jogo também desgastante com o Benfica e perde o jogo, perde o segundo lugar. É verdade, tem mais um jogo, mas tem que ganhar esse jogo. Portanto, o jogo tem que ser jogado e tem que o ganhar. Portanto, vejo que o Sporting parece estar em piores condições para ganhar ao Porto do que o contrário, que já esteve. E como ainda não conseguiu ganhar, perdeu uma vez e empatou outra, e mesmo no Dragão sentiu muita dificuldade e acabou por empatar perto do fim. Diria que o Porto é claramente favorito e que o Sporting não sei como é que vai resistir, porque o tipo de jogo que o Porto faz, em teoria, é mais desgastante do que o jogo que o Benfica faz. O Porto é uma equipa que consegue, porque tem muitas segundas bolas, joga longo, movimentos de ruptura, algo que o Benfica não faz muito. E isso vai exigir ao Sporting um esforço, com essa possibilidade do Porto meter 7 jogadores frescos, até pode não meter logo todos de início, pode fazer ali uma mistura entre os 3,5 e 4, mas depois tem essa possibilidade de, na segunda parte, ou se houver jogadores com amarelo, como o Farioli fez agora neste, tinha 2 jogadores com amarelo, tirou e meteu outros ao intervalo, mas aí se não for assim aos 60 minutos, ele tem condições para meter 4 ou 5 jogadores frescos e ao nível semelhante aos que lá estão. O Sporting não tem isso. Eu antevejo um jogo muito difícil para o Sporting. O Sporting já deu boas respostas, não sei se fisicamente e animicamente está ao nível que vai precisar de estar. Barbosa. Alinho contigo nisso, Pedro, mas há aqui um aspecto que me parece importante. Do lado do Sporting traz uma vantagem de 1-0. E uma competição, né? A conquista de uma competição. A dificuldade, com todo o respeito pelo finalista, mas quer dizer, a dificuldade está aqui na meia-final e, portanto, traz uma vantagem de 1-0, portanto, acredito que esse é o grande objetivo. Portanto, naturalmente vem de 2 saídas, não é? Pelo menos uma saída da Champions e esta derrota que o afasta do primeiro lugar, não é bom em termos anímicos. Deixa-me aí, acho que nós tínhamos falado do quão difícil ia ser o mês do Sporting, Arsenal, Benfica, Porto, não está a correr nada bem, e eu insisto nesse ponto, do ponto de vista anímico, mesmo estando a ganhar 1-0, é um Sporting que aparece no Dragão muito amachucado, não é? É verdade, mas é como te digo, traz uma vantagem de 1-0, tem a possibilidade de, passando aqui, a dificuldade será menor na final, naturalmente, e portanto, enfim, tens-te agarrar a isto. Estamos a falar da segunda competição mais importante da Liga Portuguesa, não é? Das competições portuguesas. Portanto, a Taça de Portugal é um objetivo que faz todo sentido. Portanto, agora, que é uma equipa, se calhar, em termos emocionais, não na melhor forma, é certo. Em termos físicos, provavelmente também não. Curioso para perceber qual será a resposta da equipa, as alterações que eventualmente possam surgir. E isso temos todos que esperar. Morita, que foi o melhor do Sporting agora. Eu acho que vai continuar. Tem sempre uma condição física mais frágil, parece. Acreditas que ele vai ser titular no Dragão? Ou se, por exemplo, pode aparecer De Bast no meio campo? Não acredito. Eu acho que ele não vai desfazer a dupla que tem funcionado bem. Eu acho que esta é a dupla do Sporting, a dupla do meio campo. Acho que claramente vai ser titular, do meu ponto de vista, com o Yulman. Não me parece que De Bast vá entrar numa posição já não o colocou de uma outra vez, acho que já deixou de ser essa opção para o meio campo. Acho eu, na minha leitura, porque quando houve essa oportunidade, ele não foi a opção. É certo, também não acho. E Pote? Pote não está nas melhores condições, não está a ter o melhor rendimento, já falamos sobre isso, temos vindo a falar sobre isso, tem sido sempre escolha de Rui Borges, mas é o que é. É perceber um bocadinho como é que esta sensibilidade que o treinador tem que ter com os jogadores, perceber como é que eles estão, perceber a motivação tem que estar em alta, obviamente, agora é perceber tudo o resto e perceber que tipo de estratégia é que vais ter. Eu acho que vais ter do outro lado uma equipa que vai entrar com tudo. Acho eu. Em termos de 11, acho que vai fazer algumas alterações. Em termos de atitude, vai entrar com tudo, porque tem a vantagem, nesta altura da Liga Portuguesa, estar na liderança. Estando na liderança, dá-lhe uma confiança tremenda. E é aquilo que vamos encontrar é uma equipa com mais confiança e uma outra
a desconfiar um bocadinho de si. E, portanto, é perceber qual das partes se vai sobrepor. Se será o Porto forte, pressionante, que eu acho que vai ser, porque traz uma desvantagem de 1-0, e um Sporting se vai controlar o jogo ou se vai dar, ou se vai entrar de outra forma. Não me parece que o Sporting vai tentar ter bola, mas parece-me que a entrada vai ser mais forte do lado do Porto, diria eu. Mas, entretanto, o Pedro Ribeiro caiu. E eu voltei. E tu voltaste, espero que ele vou fazer do Ribeiro. Então, achas que a pergunta era para ti. Tu saíste, ausentaste. Como é que achas que vai ser o Sporting? Como é que achas que vai ser o Sporting e o Porto? Se achas que vais ter um Porto com grandes alterações e em termos de abordagem ao jogo, qual será? Eu acho que o Porto fez coisas diferentes. Lembras-te, por exemplo, as saídas de bola, e que nós estávamos à espera que o Porto fosse Alvalade e tivesse uma postura um bocadinho mais recolhida, que era há 2 jogos, e o Porto chegou com uma saída de bola diferente, em vez de esticar, saiu logo em cima do Sporting, primeira parte, pressão. Eu estou à espera que o Porto faça isso, outra vez. Aí agora sim, acho que o Porto vai tentar forçar esta ideia, que pode ser realista ou não, depende agora do Sporting, que é o Sporting que está em vantagem, tem um golo, isso é importante não esquecer, mas está ferido. Ou seja, na confiança e fisicamente. Portanto, essa parte, a confiança e o físico, é a questão mental que depois também pode ou não funcionar a favor. Acho que o Sporting está preparado para essa entrada muito forte do Porto, mas para poder contra-atacar. O Sporting, eu não sei se faz sentido jogar o Pedro Gonçalves, mas o Kenda não tem entrado nada bem, pronto, e é normal, é muito tempo de paragem, é normal que ele não esteja em grande nível ainda, mas o Sporting precisava de uma mota para ajudar o Suárez. Não sei até que ponto não fazia sentido meter o Nel primeiro, numa primeira fase do jogo, para partir pedra um bocadinho, e não porque não tenha qualidade, mas para poupar o Suárez um bocadinho a esse primeiro impacto que eu estou à espera que o Porto vá ter no jogo, de tentar não deixar, e levar o ritmo do jogo ao máximo, o Porto, nos duelos, nas bolas longas, em segundas bolas e acelerações, para desgastar o Sporting, para a bateria do Sporting durar o menos possível. Isto se calhar é demasiado já elaborado. Sim, mas eu acho que vai ser um bocadinho por aí. Acho que do lado do Porto e de Farioli, até porque a mim surpreendeu-me, acho que nos surpreendeu a todos de alguma forma, na primeira mão, essa forma agressiva como entrou no jogo. Portanto, eu acredito que vai ter essa mesma toada neste segundo jogo, ainda para mais, que é aquilo que eu digo, com uma vantagem mais confortável que tem na Liga, não é? E já não está na Liga Europa, portanto, acho que poder meter tudo lá, acho que faz todo sentido. Sim, eu acho que ele pode meter ao mesmo tempo o Gabriel, o Holt, Varela ou talvez Rosário entrou, mas jogam meias partes, portanto, parece que nunca a bateria, como aos carros elétricos, nunca vai ao zero, está ali sempre a 60%, 70%. É um bocadinho isso. Já gravámos este podcast em vários sítios do mundo, noutras latitudes a internet funcionou melhor do que aqui, mas pronto. Queria retomar o derby, porque nós andámos aqui entre derby, o Dragão e a Taça, e acho bem que andássemos aqui às voltas, mas queria voltar ao derby só para uma questão, que é quando nos jogos em que o Benfica esteve mal, nomeadamente no Casa Pia, e não só, José Mourinho não teve pejo nenhum em criticar os jogadores publicamente. Achei curioso que na altura de festejar uma vitória num derby, o primeiro gesto foi apontar para as suas iniciais na camisola que tinha. É uma maneira de reagir a estas coisas. Queria a vossa opinião sobre isso e sobre a gestão de grupo, vocês que andaram lá dentro, se esta forma de gerir as coisas tão publicamente, para o bem e para o mal, se é bom, se é mau, qual é a vossa opinião? Vou começar por ti, Pedro Henriques. O ideal não seria desta forma, mas eu acho que os jogadores já conheciam o Mourinho, não é? Podem não ter sido treinados por ele, mas é um bocadinho a história do Mourinho, mas fundamentalmente desde que chegou ao Benfica foi sempre assim. Nunca foi responsabilidade dele, aos árbitros, aos adversários, aos seus jogadores. E eu lembro aqui isto porque, para contextualizar, porque falei nisso esta tarde também, que quando o Benfica foi a Turim jogar com os Juventus e teve oportunidades e não ganhou, o Mourinho veio dizer que para este nível, neste tipo de jogos, é preciso outro tipo de jogadores já feitos, não é? Mais maduros, jogadores já feitos, acho que a expressão é jogadores feitos para decidir este tipo de jogos. Ora, eis senão quando os mesmos que não estavam feitos, uma semana ou duas depois, estavam prontinhos e
golearam o Real Madrid. E eu aí não ouvi, eles agora evoluíram muito, numa semana já estão jogadores feitos. Fundamentalmente o Prestiano e o Sheldon. Mas o Mourinho foi assim. Normalmente é assim. A responsabilidade nunca é dele e vai continuar a ser. Mas eu, honestamente, nas conferências, declarações do Mourinho, eu tendo a desvalorizar bastante. Ou seja, aquilo não me acrescenta muito. E portanto o que é importante para mim é que a equipa fale por ele. Isso é que é importante para mim. O que é que a equipa me diz do treinador? E a resposta que o Benfica deu no jogo em Alvalade foi uma boa resposta. Competentes, organizados, personalizados. E portanto o treinador tem a mesma responsabilidade nesta vitória que teve nos empates nos dois. O Benfica não empatou uma vez com o Casa Pia, empatou em casa e fora. Tem a mesma responsabilidade que teve nesses jogos, é a mesma que tem agora na vitória. E eventualmente nesses jogos não fez assim porque não estava com essa camisola vestida. Mas sim, isso não me diz nada de apontar para a camisola. O Mourinho é eu, sempre foi assim, tem um ego muito grande, se calhar pelos títulos, mas eu acho que desde o início ele sempre teve esse tipo de personalidade, mas a personalidade não me interessa nada, interessa-me a competência e se a equipa é competente ou não. E o Benfica durante a época não foi competente muitas vezes, e os jogadores têm a responsabilidade, porque eles é que jogam, e o treinador também, porque ele é que os coloca a jogar, ele é que os treina, e se eles falham consecutivamente, algum problema não é das botas nem das bolas. Mas neste fim de semana, o Benfica para mim foi mais competente e precisa de se agarrar a esta forma de jogar. Mas também aqui a competência é a capacidade e a coragem de fazer as escolhas certas, porque o Mourinho até podia ter perdido por 3-1, o gol do Donel imagina que vale, e o Sporting ainda fazia mais um. A maneira como o Mourinho escalonou a equipa, os jogadores que escolheu e as trocas que fez todo o sentido, porque eu já tinha dito várias vezes, o Benfica com estes jogadores que costumam jogar não vai conseguir ser uma equipa agressiva e pressionante na frente, porque se tens Pavlidis, Rafa, Sheldrup e Prestiano, estes 4 não vão conseguir fazer esse trabalho, e desses 4 só lá estiveram 2, e assim dá. E não estou a dizer que os outros não são bons, têm características diferentes, tu não te podes queixar das características dos jogadores e tens outros com características diferentes que te podem dar isto ao jogo e tu não os metes a jogar, porque queres meter sempre o Pavlidis e o Rafa, foram as escolhas do Mourinho e são legítimas, mas quando não ganha não pode dizer que os jogadores não têm características, e agora quando ganha já não ouvi dizer, se calhar disse que os jogadores estiveram fantásticos e foram muito competentes, porque na verdade estiveram muito bem no jogo. Propósito. Mourinho, isto é Mourinho a ser Mourinho, não é? Não há muito a dizer, acho que o Pedro já enumerou uma série de coisas relativamente àquilo que é a personalidade de Mourinho, naquilo que tem o impacto no grupo. Eu, se fosse jogador, não ficava satisfeito de algumas coisas que eu vi ao longo da temporada, mas Mourinho tem esta forma de estar e de gerir, e portanto eu acho que tem sido avaliado ao longo do tempo e será avaliado seguramente no final da temporada, porque é aí que se fazem, apesar de durante a temporada a sua avaliação ir sendo, as suas atuações irem sendo avaliadas, mas é no final que se fará o balanço, e se o Benfica ficar em terceiro lugar, é claramente uma época falhada. Podemos dizer que o Benfica não perdeu nenhum jogo, mas empatou muitos, se assim for. E portanto, isso é perda de pontos. Portanto, é Mourinho quando aponta para a camisola, meus amigos, isto fui eu. Mas estou como o Pedro. Na vitória, na derrota e no empate, são sempre as mesmas responsabilidades. E portanto, com certeza que no final a avaliação será feita e será tomada por quem direito. A nós, deste lado, eu acho que a gente vai avaliando um bocadinho jogo a jogo. Acho que há muito dedo aqui de Mourinho para perceber, e nós tínhamos falado isso no podcast da antevisão, da eventualidade de jogar com 3 na zona central. Acho que procurou, fiquei surpreendido com a questão de Ivanovic, mas percebo o porquê, o desgaste que ele ia dar à defesa do Sporting, bolas em profundidade. Quando se diz que um jogador é esforçado nunca é uma boa coisa, mas eu acho que foi isso que foi o Ivanovic, porque lutou, foi atrás, mas era isso que era necessário para aquilo que era a estratégia de Mourinho, e aí acho que esteve bem. E Leandro, o Barreiro, deu aquilo que Rafa e Sudakov não dão, que é o terceiro elemento quando é necessário defender e toca a reunir,
E um elemento que também tem uma chegada clara à área, como nós vimos ao longo de todo o jogo. E também tem pilhas que nunca mais acabam. Portanto, acho que é um elemento muito importante naquilo que foi a ideia de Mourinho e a estratégia. Acabou por resultar. Podia ter acontecido exatamente o contrário, como disse o Pedro Henriques, mas resultou e, portanto, tens de tirar também daqui alguns louros. Eu acho que esse tocar da camisola e apontar este é o meu nome, estas são as minhas iniciais, é um bocadinho Mourinho a ser Mourinho, porque realmente é a forma dele ser. Deixa-me só dar aqui uma nota que me parece importante. Neste campeonato a 3, o Sporting fez 2 pontos. O Benfica fez 6 e o Porto fez 6. Portanto, isto leva-nos para uma análise, não é? O Sporting tem 2 derrotas na temporada. São as 2 em casa contra os seus rivais adversários. E depois vai empatar fora. São 2 pontos. É curto. O Benfica fez 6 e o Porto 6. Acho que aqui pode estar também muito do que é a classificação atual. E essa questão leva-me a perguntar-vos, com os dados que temos hoje, no momento anímico das 2 equipas e físico também, vocês conseguem apontar um favorito para ficar em segundo e ir à Liga dos Campeões, nesse lugar? Pedro Henriques. Eu diria que é o Sporting. Porquê? Porque o Sporting tem o tal jogo e, portanto, fica em vantagem. E o Benfica tem jogos, o Benfica tem ainda Braga, Estoril, Famalicão também. Sim. É por isso. Eu vejo o Benfica num melhor momento, até pelo desgaste. O Benfica não tem, o Sporting ainda vai ter mais esta. Portanto, só a partir do próximo fim de semana é que o Sporting... Joga com o Tondela, depois na outra semana. Pronto, então esquece. São 15 dias preenchidos. Então daqui a 15 dias é que o Sporting vai ter o cérebro oxigenado, além das pernas. Mas diria que é por aí, porque eu acho que o Benfica esteve melhor. Eu acho que o Benfica, se não fosse o calendário do Benfica, mas há um calendário, eu diria que o Benfica tem mais condições, porque vai num crescendo. Às vezes como aquele jogo em que tu estás a ganhar por 2, o outro empata e vais a prolongamento, e normalmente aquele que esteve a perder está por cima e o outro está meio morto. Não estou a dizer que o Sporting está meio morto, mas o Sporting está nas lonas, mas isso às vezes rapidamente dispara, porque se o Sporting consegue eliminar o Porto para a taça, de repente já são os maiores. E já está tudo bem. E já não está cansado a equipa. Já ganhou. Exato. E já ganhou para o Porto para a taça em casa e já eliminou o Porto, super equipa e campeão. Mas eu diria que é o Sporting que tem a vantagem e o Sporting continua a ser uma equipa competente. O Sporting não tendo feito um grande jogo, o Sporting também podia ter vencido. Claramente. E como o Benfica é uma equipa irregular, ou seja, quando eu falei há pouco e já disse várias vezes, o Benfica, por exemplo, a seguir ao jogo do Real Madrid, os jogadores do Benfica e o treinador e todos, eu sei que deve ser difícil, têm que se agarrar com unhas e dentes àquilo que fizeram no jogo com o Sporting, mas não para se gabar, para dizer, nós abaixo disto não podemos cair, e se tiverem que ver um bocadinho daquilo todos os dias, um TikTokzinho daquilo, não sei se mandam aos jogadores ou não, porque eles dali não podem baixar quando não têm a bola, têm que aumentar a agressividade, voltaram a perder no número de faltas, é importante na pressão parar o jogo, mais agressivos ainda, e manterem esta agressividade e procura do espaço e nunca deixar cair o ritmo do jogo durante muito tempo. E se fizerem isso, eu acho que limpam todos até ao fim da temporada, os adversários, mesmo o Braga. Mas diria que pelo calendário que o Benfica tem, e o Sporting tem desse jogo, ainda esses 3 pontos para poder ganhar ou não, ao Tondela, que esteve bem no Dragão, já disse outra vez, eu acho que o Sporting ainda tem essa vantagem, esse crédito. Eu já lá vou, Ribeiro, o que é que tu achas? Isto vai dar okay. Acho que vai dar. O que é que tu achas? Já te explico porquê. O que é que tu achas? Estou com o Pedro, acho que o calendário do Benfica e a irregularidade do Benfica não permitem garantir, mesmo ganhando o derby, que o Benfica vai continuar a ser consistente todas as jornadas que faltam, e depois o Sporting tem um jogo a maior e, portanto, essa vantagem eu acho que vai fazer diferença no fim. Tens um mês, falta um mês, termina a 17 de maio, depois podes ter o jogo da taça. E o Sporting tem 2 objetivos bem presentes. Poder ser segundo, não é? Portanto, é onde está, ou melhor, nesta altura está em terceiro, mas tem menos um jogo, e é poder passar para segundo e ter a Taça de Portugal. Eu acho que não são os objetivos naturalmente pretendidos, porque lutar pelo título acho que era aquilo que o Sporting queria, nesta altura está
Eu diria que matematicamente não está afastado, mas diria que isto está quase tudo feito. Portanto, ficaria muito surpreendido, mas mesmo muito surpreendido se houvesse esta queda do Sporting para o terceiro lugar. Eu recordo, após o jogo do Porto, Aves fora, Tondela em casa, Vitória em casa, Rio Ave fora e recebe o Gil Vicente. Se tu não ficares em segundo lugar, partindo que não consegues chegar em primeiro, que é difícil, eu acho que é uma enorme derrota para o Sporting. E, portanto, não estou a ver, sinceramente, isso a acontecer. Só uma palavra final, só para fechar o derby, acho que não falámos dele e é justo que falemos. É impressionante, para mim, pelo menos, a evolução do Sheldrup ao longo destes anos e a preponderância que ele ganhou na equipa do Benfica, não só pelo gol que marca, mas pelas situações que consegue criar, pela vertigem de ir no 1 contra 1, que era uma coisa que ele fugia sempre. Pedro Henrique, está feito um outro jogador. Sim, eu mandei-vos, não sei se vocês conseguiram abrir, porque hoje à tarde com o Goal Point fizemos um apanhado Eu ouvi-te a falar, Pedro, portanto podes falar à vontade. Este momento é todo teu. Desculpa, então já é uma seca, já ouviste. Não, mas é bom, acho que é isso. Então o que fizemos foi a segunda volta do Sheldrup. Então ele tem 13 jogos, portanto é o jogador do Benfica pronto, podem igualar, mas está em primeiro, e no campeonato também, portanto é dos jogadores, também está no primeiro, estão vários, em com mais jogos, depois minutos não tem tantos, obviamente, e está só em quarto na equipa do Benfica. Ações para golo, vamos a isto, 7, do Benfica é claramente é primeiro, ações para golo, 7 é o oitavo na Liga, ações na área adversária, 100. É o primeiro da equipa e é o primeiro no campeonato português. Bem, na segunda volta com ações na área do adversário. Remates para finalização 53, é também o primeiro do Benfica, é o terceiro no campeonato todo. Ocasiões flagrantes criadas, é o primeiro do Benfica e é o terceiro no campeonato todo. Condições progressivas 36, é o primeiro do Benfica e é o quarto de todo o campeonato português. Isto é um jogador que era para sair em janeiro e que não contava. Exato. E portanto há aqui duas coisas. É mérito do treinador, porque o mete a jogar, e é mérito do jogador, porque não estava a fazer aquilo que era preciso para convencer o treinador e para convencer também durante o jogo, porque na verdade não tinha um grande rendimento, também não era uma opção muito forte, de tal forma que nunca mais se pensou naquelas invenções do Sedakov para a esquerda, ou o Zezinho para a esquerda, ou o Maninho para a esquerda, ou jogar o Sidney Cabral, com o devido respeito por todos, que são bons jogadores, mas nunca mais se falou sobre isso. Parabéns ao Sheldrup e a quem teve mérito também nisto, a equipa técnica também tem algum mérito, certamente. No meio disto tudo, só uma nota final, vocês ficaram surpreendidos por ser ele o marcador de penalti ou não? Não estava eu pensava que ia ser o Ivanovic. Está bem, mas tu olhas para a equipa, tens o Ivanovic, tens o Auschwitz, tens o Otamendi, tens o Rios, não sei, eu estou a dizer jogadores com mais peso. Moral. Não, mas o miúdo é abusado. Mas é aquele... eu quando vejo, fiquei de alguma forma, não estava à espera, não era provavelmente a minha primeira opção. Okay. Quem está de fora, claro que eles é que sabem lá dentro, obviamente, quem é que... Acho que havia duas, o Mourinho disse que era ele e outro, mas não me lembro que era outro, depois decidiam entre eles. Sim, mas o miúdo vai com confiança para bater o penalti, portanto, mas à partida, olhando para o 11, não seria a minha primeira escolha, mas... 21 anos. Sim, é bem. Portanto, reforça um bocadinho aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Olha, vamos ao minuto final. Pedro Barbosa, vou começar por ti. O que é que trouxeste para o minuto final desta semana? Eu trago a equipa que já desceu da divisão, que é o Aves, ou AFS, que no fundo acaba por ser um projeto falhado. Estas equipas, agora estavam a faltar aqui os pontos, porque aqui a tecnologia me falhou, mas vamos buscar aqui outra. Está em último lugar. Deixa-me ir buscar aqui esta. Mas esse último lugar, não, digo eu, não. O Aves tem 13 pontos. O Aves tem 13, Pedro. Quatro treinadores, sim. Okay. 4 treinadores, 13 pontos. João Henrique está lá. Agora não tenho aqui o registro dos pontos que fez, mas fez com certeza muito pouco. 21 golos marcados, 64 sofridos. Sim, uma vitória. Isto diz muito, exatamente.
21 sofridos, 64, 13 pontos. Está a 8 do Tondela e a 13 do 16º. Portanto, é o primeiro que desce e, no fundo, será que isto faz sentido? Eu já tinha trazido aqui o Aves, ou a AFS, há umas semanas atrás, a propósito do quarto treinador. Portanto, isto normalmente, quando as coisas são feitas em cima do joelho e não há um projeto, não há uma ideia, não há algo que tu te digas, meus amigos, é isto, este é o caminho que vamos seguir. Parece-me que não há nenhum caminho. Parece-me que não houve nenhum caminho. E, portanto, quando assim é, o José Mota faz 2 ou 3 jogos no final da temporada e é despedida à 6ª ou à 7ª jornada. E, portanto, depois ainda entram mais 3. Portanto, é um sinal claro de que as coisas não são feitas com planeamento, com uma ideia clara daquilo que tu pretendes, e acaba por descer à segunda liga. Olha, eu vou já ao meu destaque. O meu tema vai um bocadinho aqui nesta senda, mas é para falar de Boa Vista, porque saiu hoje a notícia que vai a leilão o estádio do Bessa. São 77 mil metros quadrados e que são 77 mil desilusões mais de como é que é possível outra vez outro clube ainda desta dimensão. Eu já tinha assistido à capitulação do Vitória de Setúbal, Vitória Futebol Clube. Eu faço o jogo para a Sport TV do Vitória, já não me lembro com quem, o Lito Fidigal treinador. O Vitória consegue em campo a manutenção, portanto não desceria divisão, mas depois na secretaria, por dívidas, por gestões danosas, ruinosas ao longo de anos e anos, o Vitória desce e cai logo para a Liga 3. Depois andou então depois com o investidor a tentar ressuscitar e é outra vez penalizado, cai para o Campeonato de Portugal desportivamente, e quando sobe é outra vez mandado aqui para o final infeliz, outra vez pior ainda, para os distritais. E agora temos o Boa Vista que caiu, voltou, parecia que estava bem, mas outra vez com esta questão dos investidores que não têm problema quando são coisas feitas com cabeça, tronco e membros, não é? Num investimento que pode fazer algum sentido, mas que tem trazido este tipo de tragédias, e acho que o Boa Vista, nesta segunda tragédia, não sei o que é que vai acontecer, se desaparece de vez ou não, mas é uma lástima a notícia que eu ouvi hoje que o estádio do Bessa vai a leilão. No meu minuto, eu queria falar sobre um jogo que eu não sou de nenhuma das equipas, evidentemente, mas a final da Taça de Espanha entre a Real Sociedade e o Atlético de Madrid foi dos jogos mais eletrizantes que eu me lembro de ter visto. Foi uma vitória extraordinária de um clube muito, muito especial, que é a Real Sociedade, e todos os aspectos que rodearam este encontro, a homenagem ao adepto que em 98 foi morto por ultras do Atlético de Madrid, adepto da Real Sociedade, e depois o facto do penalti decisivo ter sido marcado por um jogador que há 6 anos era apanha-bolas na última vez que a Real Sociedade ganhou a Copa de Espanha. Foi extraordinário, o ambiente no estádio incrível, e mais uma vez a demonstração de que o futebol só tem a ganhar se houver mais adeptos genuinamente dos clubes das suas cidades. Isso dá uma diversidade e dá uma riqueza à competição completamente diferentes, confere uma identidade aos clubes. Pegando no minuto do Pedro Barbosa, estás a ver a Real Sociedade e estás a ver o AFS e nem sequer parece o mesmo desporto. São coisas completamente diferentes. É uma questão que tem a ver com identidade, com ligação emocional aos clubes, com presença social na região dos clubes, e achei uma jornada de futebol absolutamente espetacular. Eu até simpatizo com o Atlético de Madrid, mas confesso que estava a torcer pela Real Sociedade. Foi um grande espetáculo e uma história basicamente de cinema, aquela que aconteceu. Portanto, queria fechar com esse minuto, que a gente gosta de bola, e aquilo foi bola da boa. Por falar em bola, videocast no Jornal da Bola. Bom, e temos aqui mais uma lesão de Pedro Ribeiro, que volta a ser derrubado à entrada da área, e portanto fazemos nós aqui as despedidas. Voltaremos para a semana. Um abraço a todos, um abraço ao Barbosa, um abraço ao Ribeiro, e rápidas melhoras. Pedro.